Olá, caros ouvintes, caras ouvintes, amadinhos e amadinhas, bem-vindos e bem-vindas novamente aqui a esse verdinho podcast chamado Bate Furado. Hoje estamos presentes, eu, Ryzen, como deve ser, nosso querido Pink, legal, e o nosso querido Tio Gamer. Uhul! Hoje vamos trazer para vocês, ouvintes, um episódio que fará uma discussão bacaninha do filme Nomadland. Então, antes de começarmos aqui a nossa discussão, começarmos a falar calorosamente sobre esse filme, eu gostaria de pedir a vocês que possam estar fazendo contribuições para nós lá no PicPay. É só ir lá no PicPay, procurar por Bate Furado, fazer uma doação pra gente. A gente vai ficar muito feliz. Qualquer dia desse, quando acabar a pandemia, a gente pode beber uma cerveja juntos. E se você gosta do Bate Furado, você também pode compartilhar nas redes sociais e pode indicar para um amigo, uma amiga. E se você ouviu o Bate Furado e não gostar, compartilhe com seus inimigos, indique, que você vai fazer uma ação aí temerária, digamos assim. Ah, vamos nessa! Então, como eu já me adiantei, né, já falei que a gente vai discutir hoje, neste episódio, sobre o filme Nomadland, gostaria de dizer que este filme ele é um filme inspirado no livro que tem o mesmo nome, um livro de não ficção de Jessica Bruder. Lá nesse filme que a gente vai discutir aqui, vocês vão entender melhor mais à frente, após um colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, lá nos Estados Unidos, lá nos States, Ferne, interpretada pela Frances McDormand, uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna. Esse filme ele foi lançado mais ou menos aí em setembro do ano passado. Aqui no Brasil, o lançamento dele se deu em 15 de abril de 2021 e a diretora deste filme é a chinesa Chloe Zhao, ou Chloe Zhao, não sei, algo perto de Sorrisal, né? Mas é uma diretora muito talentosa que é jovem, está vindo com essa obra aí bem apreciada já pelo público. É um filme de drama e hoje eu fiz uma pesquisa e no IMDb ele conta com a nota de 7.5. Então, esse filme, ele é um dos favoritos aí ao Oscar, porque tem ganhado vários prêmios. E Leão de Ouro, BAFTA, Globo de Ouro, Critics' Choice Awards. Então, é um filme que vem forte aí, é um dos favoritos a ganhar o Oscar de melhor filme. Nós estávamos pensando em fazer alguns programas com os filmes do Oscar, mas sabemos que está muito perto, né, Então, vamos fazer do favorito, pelo menos, né, para não ficar devendo. A gente vai falar das cenas do filme, né, vai falar do que a gente achou como um todo. Então, quem não ligar para os spoilers, continua, né, e quem quiser assistir antes da gente falar, né, pausa o podcast, assiste lá e volta, né? Então, já fica aqui o alerta. Quem prosseguir já fica ciente dos spoilers. É isso aí, Tio Gamer, obrigado. Vai tocar esse sino aí, ó. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Então, se você não assistiu o filme ainda e não quer pegar spoiler, pausa o episódio, vai lá, assiste o filme. Tem só 2 horinhas e é um filme um pouco chato, mas depois que você assistir, você vem aqui pra ver o Bate Furado fazendo graça. Taca o pau, Tio Game! Eu fiquei assim, meio deslocado nesse filme, porque eu fui assistir já sabendo que ele é favorito, né, a vencer. Quando eu comecei a assistir, que eu vi que eu não tava gostando, aí eu já fiquei preocupado, né? Como que eu não tô gostando do favorito? Porque, assim, envolve documentário, né? Tô mais acostumado com Hollywood, ação, ficção, mundos fantásticos, essas coisas, né? Segundo que o filme, em certos momentos, ele é muito contemplativo, né? Fica mostrando cenas da natureza. Nossa, que lugar bonito! Das pessoas, aí pega as reações da atriz, né? A linguagem, eu acho que foi uma barreira para eu, assim, aproveitar o filme, né? Depois que eu fui começando a entender, a aproveitar melhor, mas eu senti que o estilo me atrapalhou um pouco. Assim, o filme eu acho até legal, mas é um pouco chato mesmo. E ainda mais eu acho que pra quem já não tá meio acostumado, pode ser ainda mais chato. Mas se você assiste, eu acho que você acaba gostando um pouco e achando legal. Ele tem momentos bem interessantes, eu acho. E uma das coisas que o Tio Gamer testou aí, que é um pouco parecido com o documentário, é uma coisa que logo no começo o Ryzen até
comentou comigo, pô, tá parecendo um documentário isso. E realmente sim, principalmente o começo dele lembra bastante documentário, a forma como é filmado e a forma como você vê as interações das pessoas ali. Assim, eu achei um filme bem interessante, ainda mais se a gente for pensar assim, uma parte meio crítica ali. Tem muitas críticas ali à sociedade, ainda mais a sociedade ali dos Estados Unidos. É uma sociedade bem complicada e difícil para as pessoas que não têm muito dinheiro. Pô, ainda mais aquelas pessoas lá que são pessoas que perderam as casas, né? Ele em vários momentos mostra a Fern ali conversando, convivendo com outras pessoas ali que também perderam suas casas e conversando e aprendendo sobre como elas se viraram, o que elas estão fazendo da vida. E às vezes vão mostrando o que aconteceu para elas decidirem se tornar nômades. Tem vários momentos reflexivos ali, como o Tio Gamer falou. São momentos interessantes, assim. Algumas vezes eles falam algumas frases, assim, que acho que são frases que no momento certo pode te marcar por uma vida inteira. Eu achei muito legal também a fotografia do filme. Achei lindo, muito bonito mesmo. Tio Gamer citou aí que tem alguns momentos que eles mostram algumas paisagens, assim. E, pô, tá muito bonito, assim. Tu vai vendo aquelas paisagens, assim. São lindas, assim. Primeiro que representa o que os nômades veriam, né? Eles indo de lugares para lugares ali, acabam visitando certos lugares que talvez você não veja ao longo da sua vida, porque você tá parado trabalhando o tempo todo, sem se divertir, sem visitar outros lugares, sem fazer as coisas. E esse filme também, assim, eu acho que nos remete muito ao processo de cura. Porque todo esse momento ali, essa viagem dela, esse caminhar, essa peregrinação dela, ela está tentando ali buscar uma cura ali. Ela está sofrendo, a gente consegue ver isso. Inclusive, é um ponto assim que eu achei muito bom, que foi a atuação da Frances McDormand, foi muito boa. Tu consegue assim sentir que ela ali tá passando pela tristeza, tá passando pela dificuldade. Que ela tenta meio que, às vezes, ele mostrar que não tá, mas na verdade ela está, né? Assim, eu realmente achei ali várias críticas ali muito boas durante o filme. Teve um momento que vai falando um pouco sobre justamente a crise imobiliária de 2008, né? Ela fala lá que as pessoas estão ali brincando com a venda das casas, né? Dos imóveis e tudo mais. E ela acabou perdendo sua casa e ela meio que fala com raiva, né? Por causa disso e tudo mais. Então, são, assim, momentos acho que bem críticos ali dentro do filme que nos faz realmente pensar sobre como é a sociedade, e ainda mais a sociedade lá nos Estados Unidos, que é uma sociedade assim muito capitalista e que o dinheiro realmente manda lá. Então, você não ganha muito dinheiro, você acaba se dando muito mal. Inclusive, durante o filme, ela mostra ela trabalhando na Amazon algumas vezes, e recentemente agora, a Amazon acabou de ganhar um processo que impede a sindicalização dentro das empresas dela, né? Da empresa dela. Que é justamente estar correndo esse processo porque ela paga mal os funcionários e não dá tempo para eles comerem. Tem um monte de problemas lá dentro. Por isso eu achei que o filme foi bom, embora seja, como o T-Gamer, eu acho que o T-Gamer colocou um pouco aí, seja chato. Então, a atriz, ela é espetacular, porque ela convence a gente, né, de que em alguns momentos a gente sabe, a gente percebe os momentos que ela tá triste, ou com raiva, ou ela tá cansada, ou então ela tá confusa. A gente consegue ver bem, assim, cada momento. E não é que ela tem tantas falas, não, assim. Só de você estar observando ela, você sabe exatamente o que ela tá sentindo, né? Se é medo, se é alívio. É difícil de explicar pra quem não assistiu, né? Mas se você vê cada cena assim, você lembra o que ela tava sentindo. Falaste dos Estados Unidos, né? Alguns personagens até falam pra ela lá, pra ela tomar cuidado, né, no deserto, porque ela pode morrer, né, se você não se preparar. Os Estados Unidos, ele tem aqueles climas extremos, né, quase que extremos. Alguns lugares fazem muito frio, outros é muita insolação. Então, como que a pessoa se abriga, né, numa van, num motorhome? Tem que ser tudo preparado, assim, porque não é igual a uma casa, né? A pessoa tem que ir precavida disso. Assim, a segunda barreira que eu tive do filme é que eu fiquei algum tempo tentando saber qual a mensagem do filme, porque mesmo depois de assistir completo, né, que eu fiquei pensando e refletindo, acho que eu consegui tirar, assim, duas interpretações, né? Uma é da protagonista, que a gente vê que ela se decide a morar nas estradas, né? Acho que a jornada dela faz ela chegar até esse momento de aceitar a vida nômade, né? Acho que a mensagem do filme o filme não tenta convencer a gente do que é melhor ou pior, né?
ele mostra pontos fortes e fracos, que se você for morar na estrada, você enfrenta tudo aquilo que ela enfrentou, mas também ver coisas, para quem tem casa, é uma aventura, né? Tipo assim, você tem que se preparar, tem que colocar as coisas no carro, aí você vai para outro lugar e lá você tem que saber onde vai ficar hospedado, onde que vai comer, tudo isso, né? E a pessoa que é nômade, ela leva a casa dela, né? Então, acho que o filme não se propôs logo de cara a dizer o que é melhor, mas colocou pra gente as situações aí, pra gente discutir o que a gente acha dessa vida nômade. Esse filme, ele tem algumas coisas, né? Eu acho assim que a gente tá falando aqui pra quem já assistiu, né? Provavelmente. Então, a gente vê que durante o filme a gente não pode esperar a reviravolta. Não tem muita reviravolta ali durante o filme, né? É um filme muito, digamos assim, parado, que ele é um filme que ele é em marcha lenta mesmo. E digamos assim que ele é um filme bem contemplativo. Como vocês falaram, a fotografia, o visual, ele é muito bonito, ele é muito bem feito, né? Bem, para o pessoal aí que não conhece, que não sabe, eu sou filho de caminhoneiro, né? Meu pai era caminhoneiro e eu e o Fim, que a gente viajou aí há algum tempo pelas estradas. E, assim, eu notei algumas diferenças, né? Pelo menos ao que parece desse filme para o que a gente tem aqui no Brasil. Porque, assim, normalmente aqui no Brasil tem aqueles locais onde a gente para no posto, pode, né, usar os banheiros gratuitamente. Claro que tem um posto ou outro que cobra algum valorzinho ali para a pessoa que faz a limpeza, que cobra ali. Mas normalmente você tem essas paradas, né, dos ônibus, dos caminhoneiros. E eu acho que não mostrou muito isso durante o filme. Eu não sei se foi propositalmente ou se lá nos Estados Unidos eles têm uma visão diferente, pelo menos ali naquela parte onde ela estava dos Estados Unidos, né? Tem uma hora que ela para num desses postos ali, a gerente vai falar com ela, meio que querendo que ela saia de lá, né? Só que esse também ele é um filme que ele mostra assim, o poder da comunidade, né? O poder daquela comunidade. Mesmo ele sendo, né, uma comunidade que não é uma comunidade endinheirada, é uma comunidade que é dos nômades ali, que andam meio que com pouca grana, né? Mas eles têm ele mostra o porquê deles viajarem, né? Claro que cada um tem o seu motivo, né? E o motivo da Fern é um motivo específico, né? E esse é um filme que ele retrata ali no ano de 2011 e muitas coisas ali também são um retrato do que aconteceu na crise de 2008. Muita gente perdeu casa, né? E mesmo o caso da Fern, a cidade onde ela morava, que era uma indústria de gesso, perdeu ali essa capacidade de vender o gesso, a economia ficou ruim e a cidade meio que acabou, porque rodava em torno daquilo ali, né? Ao mesmo tempo, ela perde o marido dela. Durante o filme, ela fala, né, que ela gostava muito daquele lugar porque o marido dela gostava e era uma coisa muito importante para ela. Então, quando ela perdeu o marido e perdeu aquele local, e ela ficou lá naquele local, né? Enquanto era uma coisa importante para ele, depois ela perde o local também, então ela ficou realmente desterritorializada, né? Ela perdeu as raízes dela, porque ela estava fincada ali. E de outro lado, mostra como eles têm força, né? Ela tinha a independência dela, né? Então, apesar dela, em alguns momentos, parecer solitária, mas ela também era uma mulher independente, que fazia suas coisas. Então, de certo modo, aquelas pessoas ali, elas eram esquecidas, né, pelo sistema, de alguma maneira, né? São pessoas que andam nas vans, que algumas retratam a questão da aposentadoria, mas, poxa, trabalhei minha vida inteira e vou receber só isso de aposentadoria, né? Então era algo difícil para muitas pessoas ali. A gente viu muitas pessoas que eram de idade, que eram pessoas mais velhas, e a gente sabe que é mais complicado, né? Um dia que ela tá lá dormindo no posto, a gerente vai falar com ela e fala, você sabe que fica muito frio aqui, né? Quer dizer, se a pessoa ficar ali fora e vacilar, pode morrer congelada, né? Então também tem essa questão do clima extremo, como falou o Tio Gamer. Caracas. É uma história simples, mas profunda, né? Então você começa a contar uma história simples a partir da vivência daquela nômade ali. E é interessante que no filme, principalmente no começo do filme, a gente fica na dúvida, isso é um filme ou um documentário, né? Eu me perguntei na hora, eu falei em voz alta, parece um documentário. E depois você pesquisa e você vê que tem pessoas reais ali dentro do filme, né?
Então, você tem atores e atrizes, né? A Frances, ela realmente ela é muito boa, ela faz um papel excelente, mas ela também passa ali por pessoas reais, pessoas de verdade, que não são da ficção, né? Que estão ali dentro do filme, né? Uma mistura de filme entre filme e documentário ali dentro. Uma curiosidade interessante desse filme é que a Frances, né, ela concorre em 2 categorias no Oscar. Por quê? Porque ela leu o livro, ela gostou tanto que ela comprou os direitos autorais e chamou a Chloe Zhao para fazer o filme, né, para ser a diretora do filme. A Frances, ela pode fazer algo aí muito bacana, que é ela tem a chance de ganhar o Oscar na categoria de melhor filme, porque ela faz parte da produção do filme, e ela também está concorrendo como melhor atriz, né, porque a interpretação dela foi realmente muito boa. Porra! Então ela faz história. É bem interessante isso, né? Junto aí com essa questão dos viajantes reais, das pessoas reais que estão ali dentro do filme, realmente você coloca umas coisas muito interessantes aí dentro do filme. E o visual do filme, os enquadramentos são muito bonitos, né? Então é uma coisa legal isso. Eu achei que essa questão do elenco contar com pessoas reais é bastante interessante, porque você só vê isso em documentários, né? Então eu achei bem interessante isso. Mas e aí, quais as partes do filme que vocês gostaram, que vocês gostariam de citar aqui, de falar? O que vocês acharam assim que merece fazer uma fala sobre alguma parte do filme? Assim, quando a gente começa a participar de alguma comunidade, seja ela de algum esporte, de um hobby ou religião, às vezes a gente escolhe alguém como um exemplo, né, como um espelho para a gente seguir, né, para a gente se apoiar e seguir os passos e tal, que é um caminho tranquilo, né, é um caminho mais fácil porque aquela pessoa já viveu as situações e você é aconselhado e tal. Então, em certo momento, o amigo dela deixa a estrada, né, ele diz que vai morar com o filho, lá ele tem neto, tem casa, né, tem vários quartos, é uma casa muito bacana e tal. Eu fiquei com pena dela, assim, caramba, o cara deixou a estrada e sei lá, eles se ajudavam, agora ela tá sozinha, mas depois a gente vê que mora na estrada, assim, nunca tá sozinho, né, sempre vai reencontrando outras pessoas. E assim, esse fato dele abandonar o ideal, digamos assim, né, abandonar a estrada, parece que deu mais força para ela, né? Parece que não abalou ela entendeu a situação dele, ela também entendeu a situação dela e ela continuou, né? Então, a força dela é mais forte do que aquele exemplo, aquele espelho que ela tinha, né? Ela entendeu tanto a questão de morar na estrada que isso não afetou ela, né? Porque pra mim afetou. Achei que ali ia acontecer alguma coisa que talvez botasse dúvida na cabeça dela, mas não, ela continuou firme e não parou, né? Assim, eu já falei vários momentos aí, um pouco, né? Agora, um momento que pra mim assim, mostrou muito sobre principalmente essa questão da contemplação, das reflexões que tem no filme, é quando ela tá ajudando aquela amiga dela, ela precisa da ajuda da amiga dela, que ela fura o pneu, e é um dos momentos que o Tio Game até citou um pouco aí, que ela acaba de furar o pneu e ela tá sem pneu de step. Ela pede ajuda pra Swank, a Swank briga com ela porque ela tava sem step, né, ela poderia morrer ali no deserto. Ela acaba ali ajudando a Swank a pintar o automóvel e distribuir algumas coisas, e quando ela tá lá nisso, ela acaba descobrindo que porque a Swank tá meio mal, ela acaba descobrindo que a Swank tá morrendo. Ela teve câncer no pulmão e que se espalhou pro cérebro. E ela tem só uns 8 meses de vida, ou menos na verdade. E ela falou que o médico deu 8 meses, né? Ela já tá na viagem. Então, depois de um tempo, lá perto do final já, eles estão... Porque eles fazem a reunião dos nômades, dos que estão há mais tempo fazendo essa vida, ajudam os que estão começando, né? E eles começam a jogar pedras, porque a Swank colecionava pedras. Acho que aquilo meio que marca ali. E o cara, o Bob, que meio que é o líder ali que ensina, né? E ele fala, nos encontramos pelo caminho. E acho aquilo bem marcante, assim. Eles são nomes ali, eles estão sempre viajando. Nos encontramos pelo caminho. É o que eles sempre... que ele diz que sempre diz para as pessoas. Não importa quanto tempo, ele sempre vai encontrar as pessoas de volta. E isso eu acho que nós vemos ali em vários momentos. Cada pessoa ali tem seus motivos para viajar. Algumas delas a gente vê que estão morrendo, outras estão por algum tipo de cura, outras querem descobrir novas coisas. Alguns viram que
pessoas morrendo e não aproveitando a vida, e aí elas querem aproveitar a vida. E algo que acho que até o Raizen comentou aí, uma presença muito forte de velhos ali, idosos, durante todo esse processo ali, tudo aquilo lá. A própria Fern tem 60 anos ali, quase se aposentando. Ela conhece ali todo mundo ali que tem idades parecidas, até mais velhas que ela. E assim, eu fiquei muito vendo tudo aquilo e toda aquela noção de como a aposentadoria não ia dar certo, não ia dar pra sobreviverem direito. Ela fala que tem que continuar trabalhando. E o trabalho era vida para ela, em alguns momentos parece. Assim, para mim foi uma crítica muito grande aquele sistema ali dentro dos Estados Unidos, em que esses velhos, as pessoas mesmo com já estão idosas ali, tem que continuar trabalhando, porque a aposentadoria não dá para eles sobreviverem. Eles têm que continuar trabalhando para ganhar dinheiro para poder sobreviver. É algo bem triste, na verdade, você parar para analisar. E durante todo o filme nós temos vários momentos assim tristes, e acho que a própria fotografia do filme nos mostra alguns momentos assim que ficamos olhando e percebendo que as coisas são tristes, e ao mesmo tempo percebemos as felicidades nas coisas simples. Esses nômades se encontrando lá, eles estão se divertindo, eles fazem as reuniões deles, começam a sorrir ali, começam a brincar entre eles, e são coisas bem simples que eles estão fazendo ali. Às vezes os que estão mais velhos ali estão ensinando os mais novos, os que estão começando agora nessa vida, a fazer os trabalhos e vão fazer brincadeiras enquanto ensinam. São coisas ali bem simples e felizes ali para eles, né? Welcome to Badlands Spa. Eles vão num bar e começam a beber e dançar, se divertir ali. Acho que esses são os momentos que mostram como a felicidade pode ser algo simples e que não necessariamente precisa de dinheiro para ela. Ao mesmo tempo, o dinheiro é muito essencial na nossa vida. Quando eles se reúnem, eles compartilham tudo, né? E é impressionante, porque ela entrega o isqueiro pro cara lá e depois de um tempo ele lembra disso, né? Então, todo presente é importante, né? Como o chaveiro ficou inesquecível, né? É mais importante ainda. Eu não conhecia essa atriz, então se ela estivesse gravando alguma coisa, interagisse comigo, eu ia tratar como uma pessoa normal, né? No filme acontece isso, né? Ela estaciona o carro em alguns estacionamentos de lojas ou de mercado, não sei exatamente o que, e as pessoas vêm pra expulsar ela, né? Aí tu imagina a pessoa, depois de um tempo, ver que ela tá no Oscar, né, concorrendo, e pensar assim, caramba, expulsei essa mulher que tava na van aqui do estacionamento. Eu acho que uma das passagens que me marcou bastante realmente foi quando o Dave, né, derruba os pratos, que são os pratos do pai dela, né, uma coisa muito importante ali para ela. Era um momento que eu achava que ela ia chorar, que ia ser uma coisa assim, mas não, ela se segurou ali, né, colou os pratos de volta. Então eu achei muito marcante, e eu acho que a gente também tem umas coisas, a gente só percebe com outros olhares, né, outras leituras. Então, naquela parte que a Fern vai na casa do Dave, e ali é uma parte interessante, porque ela chega lá, é um local bacana, né, ele era andarilho também ali, era nômade, e foi lá para ver o nascimento do neto dele, né, meio que quando ela olha para eles tocando piano, dá um enquadramento e ela tá ali atrás das escadas, né? Meio que atrás daquelas grades ali, né? Fica parecendo que ela tá um pouco enjaulada atrás das grades, né? Assim, tem uma parte muito, muito bacana também, que é quando eles estão lá vendo as galinhas, ela tá falando das galinhas e fala que a galinha é muito linda, e depois dá um corte muito rápido e eles já estão cortando, aí a galinha já tá assada, eles estão cortando ela ali, né? Então é um corte muito rápido e já mostra cortando a galinha. Então a galinha era livre, né? E de repente já não era mais, estava sendo cortada, né? Naquele momento que ela tá lá na casa dele, que ele inclusive pede pra ela ficar com ele lá, né? Então tem algumas partes assim que mostram bastante isso. Depois ela sai de lá e depois ela vai para aquela parte onde ela anda nas ondas, ela anda ali perto da água, do mar, né? E aquelas rondas revoltosas, né? Então, meio que nessas três partes, assim, mostram um pouco de como ela se sentiu aprisionada quando ela foi para aquele local, ficou atrás das grades, ou então a galinha que estava com a liberdade, depois mataram ela, né? Comeram. E depois ela saiu de lá e foi ver essas ondas revoltosas, né? Com o oceano, a potência daquelas ondas se batendo, ela abre os braços e fica ali, né? Meio que contemplando a liberdade. Então, acho que essas partes também são marcantes, porque destacam ali um pouco do que é o filme, né? Dessa característica, né? Porque tem uma discussão política das pessoas que eles conseguem empregos ali de dias somente, né? Principalmente no final do ano, sempre ela tem um emprego certo ali no final do ano.
ganha um dinheirinho, mas no outro tempo, na outra parte do tempo ela não consegue mais emprego. E na hora que ela vai lá pedir emprego, né, o currículo dela, ela já trabalhou em várias coisas, já foi professora substituta, tem um monte de coisa, e a mulher ainda pergunta para ela, mas o que você pode fazer, né? Então, para ver como é o valor das pessoas, né? Esse filme, apesar de ser simples, ele consegue trazer essas críticas realmente, né? Mas não é um filme fácil, é um filme um pouco parado mesmo, você tem que tomar um cafezinho antes de assistir, tem que ficar preparado mesmo. Mas é um filme interessante. Eu gostaria agora que vocês dessem as suas considerações finais. A partir das considerações finais também já atribuam uma nota aí para este filme. Da última vez eu comecei dando nota, então eu vou ficar por último dessa vez. E aí, Fink, aí, Tio Gamer, qual as considerações finais e a nota? Gostaram, não gostaram? Recomendam, não recomendam? Eu gostei, achei um filme bacana, assim, falando sobre a vida, essas reflexões e tudo mais. E embora, como eu disse, seja meio chato, alguns momentos parece, como a Raiza falou, que vai em marcha lenta. Tanto é que eu até brinquei um pouco com o pessoal aqui de casa, aqui, dizendo que parecia mais demorado do que o Liga da Justiça. Olha que o Liga da Justiça tem mais do dobro do tempo. Pode ser um filme meio chato e eu recomendaria, mas não para todo mundo. Recomendaria, acho que mais para quem eu já sei que acabaria curtindo um pouco mais esse filme chato. Porque, por exemplo, a minha mãe mesmo, eu provavelmente não recomendaria para ela, porque ela não curtiria esse tipo de filme. Ela gostaria mais de uma ação comédia, romance. É um filme assim mais de drama, mais chato, mais lento. Eu acho que ela acabaria dormindo ali e não assistindo de verdade. E eu vou dar uma nota 8 para ele aí. Como eu disse, é um filme que eu gostei, mas pode ser um pouco chato. Então eu não vou dar uma nota mais alta não. Eu acho que 8 já tá até bem alto. É um filme difícil, tem que ficar pegando os detalhes, depois juntar o que uma pessoa fala, o que outra pessoa fala. Depois são 2 horas, né? É uma linguagem de filme diferente. Eu não consigo agora, assim, buscar na memória algum similar. Tem o Borat, né? Mas ele faz pegadinha com as pessoas reais. Então, é outro estilo, mas dá pra dizer assim que mistura atores e pessoas reais, né? Mas é bem diferente, é só questão de misturar mesmo. E como é bem diferente, é interessante para quem curte audiovisual, né? Para ver aí as gravações, a reação das pessoas, essas coisas assim de linguagem mesmo. Experimente! Aí nota 6,5. É bacana de assistir, de conhecer, de ver a atriz, saber um pouco dos nômades, ver as paisagens, mas é difícil de interpretar e é longo também. Então é isso. Eu acho que no geral gostei do filme pela mensagem, né? Mas eu não achei um filme espetacular. A gente já vê que é um dos filmes que é favoritos ao Oscar, que tem muita gente falando bem, que é uma obra-prima. Eu, sinceramente, não gostei tanto a esse ponto de elogios, mas achei que realmente o trabalho da diretora é muito bom. O elenco com essa mesclagem eu achei interessante também, e a Frances, né, ela tá magistral aí, talvez ganhe até o Oscar pela interpretação, muito boa realmente. Então, juntando tudo, foi um filme bom, que eu vou dar uma nota 7. Achei que que é um filme que você tem que realmente estar com boa vontade para assistir, porque ele é um pouco parado mesmo. Eu não tenho problema com filme chato, não. Mas dos filmes que eu já assisti, como o nosso último ganhador do Oscar, Parasita, eu acho que você não precisa ser tão chato assim, né? Você pode ter pelo menos uma reviravolta ali para dar uma animada. Mas é um filme bom, realmente. Então, vou ficar com essa nota de 7. E fazendo aqui a média, 8, 7, 15... 26,5, 20... 4 mais 4. 7,16 a média. Acertou, miserável. É o nosso segundo filme no nosso ranking aí de filmes, né? Lembrando que a gente já deu nota para 3, né? Se eu não me engano, é o segundo. Eu tenho que ter certeza, mas eu acho que o Liga da Justiça tá na frente. Então é isso, caro ouvinte e cara ouvinte. Este foi nosso episódio 87. Este episódio falou aí sobre o filme Nomadland, um dos fortes concorrentes aí ao Oscar de 2021, né? Para as obras que vêm aí de 2020. Então,
Vamos ver aí se vai se confirmar ou não esse favoritismo, né? Às vezes o favorito não ganha, mas esse filme realmente já ganhou vários prêmios aí em vários festivais, em várias premiações importantes. Então ele está forte, né? Nós assistimos, demos nossas notas, falamos um pouco do filme. Pelo que nós tiramos aqui, a nossa ideia do Bate Furado é pela recomendação do filme, né? Então o Bate Furado, pelas notas e pelas falas, a gente recomenda que você assista. Claro que para quem gosta daquele filme de ação, né? De porrada, de muita reviravolta, de coisa. Não é esse tipo de filme, é um filme mais parado, mas é um filme bom, tem um visual muito bonito. Conta a história de maneira simples, mas é uma história que é profunda. Então fica aí o selo recomendado do Bate Furado. É isso. Espero que estejam todos e todas bem com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Valeu, falou. Vivemos na sociedade. Bye, bye.